Olá, meus irmãos. Agora estamos no último tópico da nossa primeira lição da revista Betel, do quarto trimestre de 2025. E o terceiro tópico tem por título Rejeitando os Maus Conselhos. Os cristãos não devem andar segundo o conselho dos ímpios, porque o caminho deles perecerá. O salmista disse no capítulo 1 e versículo 1 e 6. Então nós devemos ter conselhos sábios, de pessoas sábias, e não de pessoas ímpias, de pessoas que não têm o que acrescentar em nossa vida, que são conselhos que não edificam. No tópico 3.1 vai dizer, conhecendo o conselheiro. Devemos também conhecer a vida, conhecer as atitudes, conhecer o que o conselheiro trabalha em sua vida, em seu âmbito espiritual, profissional. Conversas que não edificam tendem a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo nossos bons costumes. Paulo vai escrever à igreja de Corinto em sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 33, justamente sobre os bons costumes. Quando nós tendemos a dar ideia para conselhos que não edificam, para conselhos que não vêm de Deus, nós estamos arriscando a nossa integridade, a nossa fidelidade e o nosso respeito que nós já temos, que Deus já deu a nós. Então devemos tomar cuidado, ver de onde vem o conselho, ver a atitude da pessoa, como que ela trata no âmbito espiritual, no âmbito profissional, em todas as áreas. Como ela é questão de integridade, se ela é uma pessoa íntegra, se ela é uma pessoa fiel e se ela é uma pessoa respeitosa. Procure conhecer a história da vida dessa pessoa. Se ela é temente a Deus, se é fiel, se é idônea em seus relacionamentos. Ou se outras pessoas têm referências sobre ela. Procure saber se ela já passou por alguma situação parecida com a que você está enfrentando. Esses dias atrás, meus irmãos, teve uma pessoa em nossa área profissional, onde que nós atendemos os clientes e tal, ela chegou e começou a profetizar. Mas antes deste momento, eu estava conversando com ela e ela demonstrou a sua fraqueza, fraqueza no âmbito emocional, onde que ela não consegue controlar as suas emoções, onde que, dependendo da situação, ela entra em conflitos, em confusões, em brigas, em discussões que não valem a pena, onde ela disse que ela mesma poderia ir para cima de uma pessoa e criar confusões, e até mesmo pegar a situação de questões físicas. Devemos tomar muito cuidado, meus irmãos. Nós, como cristãos, Jesus nos ensinou o poder da humildade, nos ensinou os frutos do Espírito que estão lá em Gálatas, que nós devemos ter mansidão. Então, como eu poderei profetizar para uma pessoa se eu estando com as minhas emoções afloradas, eu estando com as minhas emoções agressivas? Devemos tomar cuidado, buscar a orientação de Deus, verificar as atitudes da pessoa e aí sim, depois que Deus nos orientar, tomar as devidas decisões em nossa vida. 3.2. Analisando o conselho. Ao receber um conselho, procure não colocar em prática de imediato, ou seja, o que eu falei nos tópicos anteriores. Devemos tomar a decisão sem precipitações, procurar a orientação do Senhor. Muitas vezes, talvez já vem no nosso coração, nossa, é de Deus. Vou praticar isso porque o meu coração quer que pratique. Muitas vezes pode ser algo carnal, da nossa própria vontade, ou se não pode ser algo espiritual que o inimigo coloca em nossa mente e em nosso coração. Então, por isso, a importância de buscarmos o discernimento e o direcionamento que vem de Deus. Primeiro, busca a direção de Deus em oração.
Depois, confronte a orientação recebida com seus princípios. Vê se essa orientação não vai infringir os princípios que Deus colocou na sua palavra, que não vai infringir as regras que nós temos como cristãos. Se não vai quebrar esses princípios. Jetro orientou Moisés a consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Além de Jetro orientar Moisés, dar um conselho para Moisés, Jetro ainda falou, olha, mas antes, consulte ao Senhor. Se for da vontade de Deus, Ele vai te dar uma resposta positiva. Mas se não for, Ele vai te orientar o que fazer, Moisés. Jetro, um homem sábio até nos conselhos. Quando vamos aconselhar as pessoas, devemos ter sabedoria. As palavras certas no momento certo. Devemos saber o que falar e o que não podemos falar. Por isso devemos buscar a orientação de nosso Jesus. E para finalizar, meus irmãos, 3.3. Cuidado com os maus conselhos. Há muitos tipos de pessoas que são negativas no mundo, né? Buscam toda palavra que você vai falar com ela, vem primeiro o pensamento negativo. Ah, mas isso não vai dar certo, porque isso não é de Deus. Ah, mas eu tenho experiência com isso, isso não dá certo. Quem sabe para ela não deu certo, mas o Senhor tem um propósito diferente na sua vida. Tem pessoas que são ciumentas, invejosas, sabotadoras e assim por diante. Tem pessoas que não têm prazer no crescimento do próximo, no crescimento do irmão. E talvez nós falamos assim, meus irmãos, e muitos pensam, ah não, mas é só lá fora. É só o ímpio que pensa desse jeito, que age desse jeito. Cuidado, meus irmãos. Dentro da própria igreja, nós temos pessoas que não se alegram com o crescimento do outro e vivem dando conselho para sabotar o ministério de um e de outro. Vivem uma vida sem direcionamento do Espírito Santo. Uma vida triste, amargurada. Tem prazer no sofrimento do irmão e não tem prazer na alegria dele. Cuidado com esses conselhos. Cuidado com esses conselhos, com pessoas que se passam por bons conselheiros, mas estão te trazendo, estão cavando uma cova, um buraco para te jogar. Então busque direcionamento do Espírito Santo, sempre, sempre, sempre. Há certos caminhos que ao homem parecem perfeitos, direitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Quantas vezes, quantos livramentos que Jesus já me deu. Quantas vezes eu na minha adolescência, na minha juventude e ainda hoje, eu penso, opa, isso é de Deus. Ah, isso vai me trazer prosperidade espiritual, financeira, sentimental. Mas o final, depois eu vejo, Senhor, eu agradeci. Quantas vezes já agradeci a Jesus? Falei, Jesus, obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Não era para mim estar aqui, mas hoje o Senhor me mostra onde eu estou pela tua causa, pelo teu projeto. Obrigado, Senhor, por tirar as escamas dos meus olhos quando eu não consegui ver o abismo. Então busquemos sempre a orientação do Senhor. Muitas vezes é preciso dizer que estamos fazendo uma grande obra e por isso não podemos ouvi-los. Não vamos parar o que estamos fazendo para dar ouvidos a incrédulos e pessimistas. Lembra do ponto que eu falei de Neemias capítulo 6, versículo 3? Onde Sambalat queria distrair Neemias e todos os judeus que estavam ali na construção daquele muro. Tem muitos que estão dando conselhos e parecem conselhos bons, mas são o fundo do poço. Pessoas que não têm integridade, pessoas que não têm compromisso com a verdade.